Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje eu quero abordar esse tema tão conhecido e meditar um pouco acerca daquele grande navio que naufragou há alguns anos atrás, o Titanic. Este é um assunto que desperta muito interesse. Sabe, as pessoas, elas pagam verdadeiras fortunas em leilões de objetos tirados do fundo do mar desse grande barco, o Titanic. Qualquer coisa que diga respeito a esse navio, a esse naufrágio, a essa tragédia, parece despertar um encantamento, um feitiço, uma magia, algo que chama a atenção, que leva a refletir, de maneira que as pessoas, elas são capazes, e eu estava vendo isso um dia desses, de pagar fortunas por qualquer pedaço desse barco, para ter isso dentro da sua casa. Pendurado numa parede, alguma coisa que lembre dessa tragédia. Por que será? Seria isso um sentimento mórbido apenas das pessoas e estarem lembrando de tanta gente que perdeu a vida no meio do mar gelado? Hein? Por que o Titanic chama tanta atenção das pessoas a ponto de Hollywood se despertar para isso? E ter, há alguns anos atrás, feito um dos filmes de maior bilheteria que já houve em Hollywood, o Titanic, estrelado pelos um dos artistas mais famosos de Hollywood, que rendeu verdadeira fortuna aos cineastas e aos atores que fizeram esse filme. Por quê? Qual o sentimento que há por detrás desse naufrágio? Nós percebemos que não se trata apenas de um afundamento qualquer, não se trata apenas de um naufrágio, de um navio que foi a pique. Muitos outros já foram, muitos desastres já aconteceram na história da humanidade, barcos, navios, aviões e automóveis e tantos desastres. Mas o Titanic parece chamar a atenção das pessoas, parece causar um sentimento especial no coração da raça humana, de maneira que esse assunto desperta um interesse especial. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu penso que Deus, Ele tem o controle total e absoluto de todas as coisas ao nosso redor.
por ter esse controle total e absoluto sobre todas as coisas, algumas ele deixa andar a revelia, outras ele segura na rédea, algumas outras situações ele trabalha ou permite que aconteça para tratar alguma coisa na vida de uma pessoa ou da raça humana. Verdade é que a Bíblia Sagrada afirma que não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus. E por ser de seu conhecimento, ele interfere e age de acordo com a sua vontade. Agora, devemos entender também que Deus tem um propósito, uma intenção, que é clara nas Escrituras Sagradas. Ele quer abrir os meus olhos e Ele quer abrir os teus olhos para uma verdade, para uma eternidade, para algo que está prestes a suceder não apenas na minha vida e na sua, que me ouve através da rádio ou que me vê através da internet, mas está prestes a acontecer para toda a raça humana. E talvez seja o próprio Espírito do Deus vivo de Israel que traga essa experiência amarga, esse naufrágio deste grande navio, e carimba isso na alma de cada um de nós e nos chama a atenção, porque parece que essa história, ela ilustra, ela personifica, ela é como uma metáfora de algo maior que está por vir e por acontecer. Talvez essa seja a razão da história do Titanic, tudo que diz respeito a esse grande navio, inclusive cada objeto, cada parafuso, cada coisa enferrujada que é tirada lá debaixo das águas, valer um dinheiro tão grande nos leilões de todo mundo. Espírito de Deus tem carimbado essa história no coração da raça humana. Sabe, se Jesus disse quando os homens se calam até as pedras clamarão, avalie você o que o Espírito Santo não faz, que tipo de mensagem ele não faz, ele não traz a nós. Ele faz com que as pedras elas consigam falar, ou seja, as pessoas ao olharem para a natureza, para os lírios do campo, para os pássaros no céu, para uma rocha no deserto, para o vento que sopra, o Espírito Santo pega essas coisas sem vida, inanimadas, sem voz, sem cérebro, sem razão, e começa a formar uma mensagem no coração de quem as observa. A história do Titanic é uma poderosa mensagem pregada pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem ouvidos, ouça. Por isso as pessoas, elas são tão apaixonadas por qualquer parafuso enferrujado, para colocar numa estante, numa parede, qualquer objeto do Titanic, qualquer história que envolva esse navio, porque há algo de sobrenatural que permeia essa tragédia. E a grande verdade é que todos nós embarcamos em um grande navio.
assim como aquela gente há muitos anos atrás. Com alegria, suas malas, seus objetos, algumas joias para serem guardadas no cofre, documentos. Iriam fazer uma viagem turística inaugural desse navio que alguém afirmou que este nem Deus conseguia afundar. Sabe, começou a se proliferar entre os jornalistas a entrevistarem os engenheiros desse grande navio e começou a haver o burburinho de que este navio ele era tão especial, sua construção era feita com tantos cuidados acerca de segurança que este nem Deus, se quisesse, ele ia conseguir afundar, porque ele tinha várias camadas aonde, se a água por acaso penetrasse num casco, haviam reservatórios que manteriam aquele barco sem afundar. E assim as pessoas foram, cada uma com a sua realidade social, algumas milionárias, outras apenas ricas, outras menos abastadas, outras viviam de aparência, e até a terceira classe, onde haviam pessoas mais simples, mas que também participavam daquela grande viagem. Cada uma com a sua história, cada uma destas pessoas com os seus próprios sonhos, suas famílias, suas ideias, mas todas no mesmo barco, que alguém afirmou é tão seguro que esse nem Deus, se quiser, afunda. Você conhece muito bem a história e provavelmente a conhece bem melhor do que eu. Talvez você conheça pormenores dessa história, detalhes dessa história que ninguém conhece. Mas o importante é nos determos a um fato. Em certo momento da noite, da neblina, naquele mar gelado e a toda velocidade à frente, o Titanic colidiu com um grande iceberg. E esse iceberg rasgou o casco do Titanic e a água começou a entrar. E tamanha foi a avaria que os especialistas a bordo disseram: o navio não vai resistir, ele vai afundar. Mas como? Como se as notícias que sempre chegaram a nós, que a segurança era total, que esse tipo de tragédia jamais poderia acontecer com o Titanic, com outros barcos, sim, mas esse não, esse é da mais alta tecnologia, esse tem várias camadas no seu interior, em seu casco, e que aonde ele for cortado, é isolado todos os outros departamentos, e assim ele não afundaria. Como você pode dizer que nós estamos condenados à morte e que vamos afundar nessa água gelada? E que o chão que nós pisávamos não é tão seguro como pensávamos? Bem, existem reportagens, estudos sobre toda a parte tecnológica e estrutural e da engenharia
da razão pela qual o Titanic afundou, os erros que foram cometidos, enfim, o material que foi usado em sua construção e tudo isso. Porém, o que importa para mim e para você é uma grande lição. Que nós possamos aprender. Porque é isso que o Senhor deseja fazer, abrir os nossos olhos para uma realidade. Nós estamos a bordo de um grande barco, nós estamos nesse planeta chamado Terra. Escute o que eu estou lhe dizendo. E esse planeta chamado Terra, que algumas pessoas vão vivendo por aí, dia após dia, sem perceberem e sem se darem conta, pensando que estão pisando em uma terra firme e que nenhum mal lhe sucederá e que nenhuma tragédia pode vir, e que toda essa coisa que se fala sobre o Sol e sobre asteroides e sobre guerra nuclear e toda essa história de fim de mundo, isso é papo furado. Isso é coisa de fanáticos religiosos, é coisa de que não tem o que fazer. Vamos tocar a nossa vida, vamos continuar a trabalhar e ganhar dinheiro e adquirir bens e vamos tocar. Nenhum mal vai acontecer. Esse aqui, nem se Deus quiser, afunda. Essa terra, nem se Deus quiser, ela afunda. De maneira que a sensação de segurança que havia no coração das pessoas a bordo do Titanic é a mesma sensação que há no coração das pessoas a bordo desse planeta. Deus já sabia o que iria acontecer com o Titanic antes que falassem que aquele não afundava. Deus já sabe o que vai acontecer com essa terra antes que você e eu nascêssemos. Sabe, ele mostrou a um homem chamado Pedro e a muitos outros, mas Pedro teve uma visão e ele disse: eu vi. Deus abriu os meus olhos e eu enxerguei o fim de todas as coisas nesse mundo. E eu vi os elementos ardendo em chama, se dissolvendo nessa terra. Sabe, uma pessoa que consegue ver essas coisas, entender essas coisas, uma pessoa que sabe que vai afundar, ele começa a pensar diferente, ele começa a agir diferente, ele começa a ver as coisas diferentes, ele começa a ver a sua mala, as suas roupas, as suas joias, os seus pertences, os seus documentos de forma diferente. Ele começa a entender que tudo aquilo vai afundar na profundeza do oceano. E ele começa a dar importância, começa a dar valor àquilo que de fato tem importância, que de fato tem valor. Talvez seja por isso que a palavra de Deus nos exorta a pensar nas coisas que são de cima e que são do alto, porque elas são eternas, e não nas coisas que são rasteiras, que são de baixo, que são desse mundo, que pertencem a esse grande barco, porque ele tem dia marcado para afundar. Por isso a palavra de Deus, ela nos exorta a buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e a ajuntarmos para nós um tesouro no reino dos céus. Lá
não vai ter naufrágio. O ladrão não pode roubar, a traça não pode estragar, a ferrugem não tem capacidade de deteriorar com o passar dos anos. Tudo aquilo que era símbolo do luxo, da riqueza, da nobreza, o navio construído nos mínimos detalhes, com os objetos, as madeiras e os mármores e os ferros e o aço e tudo da primeira qualidade, segundo se pensava. Está tudo enferrujado debaixo das águas do oceano, cheio de limo e de algas, que virou lixo retorcido. E milhares de corpos se afundaram com aquele navio. Sabe por que não havia salva-vidas para todo mundo? Não haviam botes, não havia um barquinho salva-vida que coubesse toda a população no navio, eram poucos. E fizeram isso pensando numa questão de estética. Que o navio ficaria feio com um monte de barquinhos ao seu redor, barquinhos salva-vida, que não era desnecessário. Porque esse nem Deus afunda, nada vai acontecer. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que venhamos falar sobre isso, que venhamos pregar esse evangelho, em todas as tribos, línguas, raças, nações, cidades, em todos os cantos, por mais que venhamos pregar sobre isso, há uma realidade, há um fato predito por esse Deus, Criador dos céus e da terra, que tem o domínio, o controle de todas as coisas, que anuncia o fim desde o princípio, que não é pego de surpresa com nada. Esse Deus onisciente, esse Deus onipotente, ele já disse antecipadamente que a grande maioria vai morrer nesse naufrágio. A grande maioria será lançada fora. A grande maioria será condenada à perdição, à escuridão eterna, ao naufrágio, ao afundamento, a um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Não há barquinho suficiente para todos. Não há. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por Deus. É um privilégio. Saiba, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me vê em algum lugar, que é um privilégio. Quando nossos olhos se abrem, quando de alguma forma, de alguma maneira, a verdade chega a nós e compreendemos que esse barco vai afundar, que não há como continuarmos a deriva e ele vai afundar. Quando nossos olhos se abrem para que nós venhamos correr e buscar socorro e buscar abrigo, isso é um privilégio, porque é sinal de que nós fomos escolhidos para ocupar um desses barquinhos. Grande verdade é, quer você queira ou não, Jesus mesmo disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por meu intermédio. E ninguém que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. O problema é
que só o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mais ninguém. E aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo são privilegiados, são escolhidos de Deus. Quando nossos olhos se abrem para termos o entendimento aonde estamos, o que está sucedendo ao nosso redor, o que está prestes a acontecer, então nós vamos agir de forma coerente com esta fé e com este conhecimento e com esta revelação do que está por vir. Não estaremos dentro desse navio como necios, como ignorantes, como estúpidos, prestes a morrer, e que estão fazendo planos para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui a 10 anos. A Bíblia chama de loucos, sem razão, sem entendimento, sem compreensão de nada. Lembra da parábola do mestre, quando ele disse que um homem sentado na varanda de sua casa começou a pensar e a refletir, e nessa meditação ele disse: o que eu vou fazer? Eu sou um cara rico, estou entediado, não sei nem em que gastar o meu dinheiro, eu já sei. Eu vou destruir o meu celeiro, vou construir um bem maior. E aí eu vou colocar ali dentro os meus bens, e direi à minha própria alma: alma, regala-te e rejubila, porque tu tens guardado aí bens para desfrutar durante muitos anos. E Deus virou-se para ele e disse: louco, nesta noite mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens aí guardado, para quem será? Sabe, quando o navio arrebentou o casco naquele grande iceberg, e houve aquele impacto, e as pessoas arregalaram os olhos, é assim que acontece. Você já deve ter estado próximo a uma tragédia, algo aconteceu com você. Uma vez eu estava num voo. Esse voo era de São Paulo para o Rio Grande do Sul. E nesse voo, esse avião ele pegou turbulências. Você que está acostumado a viajar de avião sabe que isso é natural, isso é normal. Aquelas tremidas, né? E sempre acontece de pegar um vento, uma coisa, uma turbulência, e ele vai procurando uma posição melhor, mais alta, mais baixa, sair daquela coisa. Mas na hora que você entra naquela turbulência, a coisa é meio apreensiva. As pessoas começam a se dar conta: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui em cima? Se esse troço dá um problema, como é que vai ser, meu irmão? Você já imaginou? Aí você começa a vir a lembrança, aquele avião da Gol que se chocou com aquele jato, e começa você a lembrar tragédias e coisas que aconteceram, mas qualquer coisa aqui já era, acabou. Não é? Eu estou com a minha mala ali cheia de coisas para receber, documentos, e tenho tantos planos, eu estou aqui nesse avião, se essa coisa cair. Ou seja, qualquer turbulênciazinha já leva a pessoa a parar para pensar: que é isso? Quer dizer, parece que ele acorda, parece que ele é sacudido para a realidade da vida, que a vida dele não vale nada, que ele faz tantos projetos e não sabe nem se vai estar vivo no dia de amanhã, no mês que vem, e vive de forma ignorante, vive no pecado, vive na iniquidade, vive de nariz empinado, vive se achando melhor do que os outros. E dessa feita, nesse voo que eu estava, a turbulência não foi uma turbulência normal. Aquela ali foi violenta. Eu nunca vi igual. Nunca vivi uma situação como aquela. Mas o avião simplesmente ele deu uma queda brusca para baixo. E naquela queda brusca as pessoas já ficaram... Sabe quando você se segura na cadeira e fica todo mundo de olhar regalado, aquela coisa? E aí vem uma aeromoça passando e diz: está tudo bem.
Foi nada não, só uma turbulência. Está tudo tranquilo. E algumas pessoas já mais assim. E passaram-se alguns segundos, ele ainda tremendo, de repente, outro baque, lá para baixo. E quando ele fez isso pela segunda vez, uma mulher gritou lá atrás, vai cair! Ah, meu irmão. Aí pronto, aí você faz ideia do que não aconteceu nesse bolo. Mas o fato não caiu. Mas o fato é que as pessoas, elas ficam desesperadas. O problema é você ficar desesperado na última hora, quando não tem mais jeito, quando é só partir para o abraço. Não adianta mais nada. Sabe? A questão é você levar uma vida consciente das coisas. Você embarcou em uma embarcação, em um grande navio nesse planeta Terra que vai afundar. Por mais que queiram negar isso, ele tem dia certo para o seu naufrágio. Sabe o que eu acho interessante? É que diante daquele baque, aquela violência, daquela pancada, naquele iceberg, a água entrando, o navio já começou a se desequilibrar, emborcar para um lado, e aí aqueles comissários e aquelas pessoas responsáveis por apaziguar os ânimos, o comandante já começou a instruir as pessoas, olha, diga que está tudo bem, nenhum mal vai acontecer, isso aqui está sob controle, esse nem Deus afunda. Pode jogar dama, jogar xadrez, pode tomar uma champanhe, a coisa está sob controle, já pedimos socorro, não vai acontecer nada. Sabe, e isso é uma coisa tão forte que os sobreviventes desse naufrágio afirmam que o comandante do navio mandou que os músicos subissem ao convés e levassem os violinos e levassem os instrumentos musicais e começassem a tocar. Agora eu quero que você analise isso comigo. Veja se esta não é a figura exata e a conduta exata de Satanás, que está sob o comando, entre aspas, desse grande navio. O príncipe desse mundo, o mundo jaz no maligno, ele é, por assim dizer, o comandante desse barco que vai naufragar. E ele manda as pessoas tocarem, ele manda os músicos entreterem as pessoas para causar uma sensação de bem-estar no barco que está afundando, meu irmão. E o mar é fundo, hein? E o oceano é gelado. E ele mandou os músicos tocarem violino, irmão, como se tudo estivesse bem, como se nenhum mal viesse sobre eles. E é isto que a Bíblia Sagrada afirma sobre os falsos profetas, que são aqueles que saram a ferida do povo de maneira superficial e que diz a eles: nenhum mal virá sobre vós. Meu Deus, veja isso. Veja isso. O que ouvimos em nossos dias é o toque do violino, do acordeon, da flauta. É uma verdade. Para trazer a sensação ao teu coração que está tudo bem. E na grande maioria esmagadora das igrejas que você vai, que você frequenta, ninguém fala sobre esse naufrágio, ninguém fala sobre esse fim. Esse é um assunto antipático. Esse assunto não desperta interesse em ninguém em ofertar, em dar o seu dízimo, em participar das campanhas. E de maneira que as mensagens que você ouve é o toque do violino, é a flauta ecoando, para que você seja despertado em sua ganância, através dessa ganância você possa trazer grandes ofertas, porque o barco vai continuar a navegar.
e você está investindo nas coisas desse mundo, porque você quer receber 100 vezes mais, porque você quer ser um grande empresário, você quer um carro importado, e você quer uma casa melhor, e você quer um emprego com um salário maior, de maneira que a tua visão ela se resume às coisas que dizem respeito a esse barco que está prestes a naufragar. Mas se alguém disser que ele vai afundar, então a tua fé desmorona e não haverá mais motivação para que esse circo permaneça a funcionar com os seus vendedores de pipoca e com os seus vendedores de algodão doce e com os palhaços entretendo a plateia no picadeiro, de maneira que o show tem que continuar. As pessoas têm que continuar a tocar os seus instrumentos para causar uma sensação de frenesi, de bem-estar, que tudo está bem e que nenhum mal virá. Porque se alguém gritar, vai cair! Se alguém gritar, vai afundar! Se alguém gritar, água já subiu na minha tabela! Isso causa um desespero, isso causa uma ansiedade, isso causa nas pessoas uma sensação terrível de que a vida delas foi gasta em vão, à toa, elas já juntaram tantas coisas, tudo isso vai ficar para trás. O que será do meu futuro? O que será do meu destino? Será que existe vida eterna? Será que o inferno é real? Será que o céu é real? Eu vou morrer e agora eu vou enfrentar a morte. Mas a coisa realmente é séria. Eu vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Esse barco já colidiu com o seu iceberg. E esse barco já está em processo de naufrágio. E nós temos todos os indícios disso na Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que foi predito na palavra de Deus como sinal de que esse barco está prestes a afundar, já se cumpriu ou está se cumprindo diante dos nossos olhos. O avanço da tecnologia, a apostasia espiritual da igreja, a quantidade enorme de falsos profetas que têm se levantado na terra, enganando a milhares, tocando violino. Esses são os falsos profetas amando do comandante do navio. Eles são os instrumentistas, os falsos profetas, que tocam seus violinos e suas flautas para entreter as pessoas e causar a sensação que tudo está bem quando o navio já está emborcando. E essas pessoas são impedidas de buscarem um socorro, de buscarem um barco, de buscarem um salva-vida, de buscarem uma solução, porque a mente delas permanece embriagada pela música dos falsos profetas. E só se fala em cura, e só se fala em prosperidade, e só se fala em expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Missionário, o senhor é contra isso? É claro que não. Eu também conheço a Bíblia. E eu sei que Deus é um Deus que prospera, Ele é um Deus que sara nossas enfermidades, Ele é um Deus que nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Mas Ele é um Deus que quer abrir a minha cabeça, a minha mente, meu entendimento para compreender
que não é aqui o nosso lugar. Que essa coisa não é eterna. De que adianta você ser curado de uma enfermidade e naufragar nesse mar? De que adianta você ser o cara mais próximo, ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu quero que você reflita sobre essas coisas enquanto ainda esse grande navio está apenas emborcado. Porque se o Espírito de Deus está agindo na tua mente para abrir os teus olhos para a verdade, é sinal de que você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo e me vendo em algum lugar, tem sido escolhido por Deus para correr agora e ocupar o lugar ainda desses barquinhos salva-vidas. Correr para os braços de Jesus. Ele é o único caminho para você ter acesso a esse barquinho salva-vida. Abra os teus olhos antes que seja tarde. Pare de ouvir essa música. Essa música é o canto da sereia, vai te levar para a perdição. Não ouça isso. Ouça a voz de Deus. Olhe ao seu redor e veja que já está afundando. E tome uma atitude. Antes que seja tarde demais e as águas geladas comecem a cobrir a tua cintura, o teu pescoço, antes que você comece a afundar junto com